neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. E livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Que a chuva cai e faz a flor nascer. Creio em ti, pois sei que enquanto é noite aqui, é dia ali. Creio em ti, porque me deste o riso e a dor, me deste o amor. A terra abalar, eu creio em ti. Cada vez que neste mundo eu escutar Se cremos que Ele virá, então devemos dar a vida pelo que cremos. Na verdade, nem todos
dão as suas vidas pelo que creem no sentido espiritual. A fé, de um modo geral, tem sido mental, intelectual apenas, e por isso é explorada somente em torno dos benefícios materiais, físicos, como seja a cura divina, a solução dos problemas, dos negócios materiais, enfim, o progresso terreno. Esta é uma fé intelectual, mental apenas, e há muitas delas que, ajuntando todas, não pesam nada mais, nada menos do que o vento na balança da eternidade. Agora a Bíblia nos fala da fé do justo, a fé de Jesus Cristo, a fé que é a substância, a fé que é a prova das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem, a fé no Deus invisível, que mesmo não nos respondendo em certas circunstâncias, nós nos aproximamos mais dele, nós o amamos mais. Ouvintes, eu creio que todo cristão gostaria de ser chamado filho de Ló. Ló foi um homem justo. Eu citei a Bíblia em 2 Pedro capítulo 2, versículos 7 e 8, que está escrito: e livrou o justo Ló, enfadado da vida dissoluta dos homens abomináveis, porque este justo, habitando entre eles, afligia todos os dias a sua alma justa, pelo que via e ouvia sobre as suas obras injustas. Pedro continua dizendo: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo, para serem castigados. Vamos analisar juntos nesse instante a análise da palavra de Deus, a meditação dela, sob orientação do Espírito Santo, é tudo que a pessoa precisa nos momentos mais difíceis de sua vida. Que nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Chamaram o profeta desta era de um tipologista. Mas Deus é um tipologista. Jesus Cristo foi um tipologista. Paulo, todas as Escrituras estão repletas de tipos, de símbolos. O Apocalipse, inclusive, foi revelado a João através de símbolos. Esses símbolos deveriam ser revelados, os seus significados agora, no fim, pelo 7º anjo de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, mensageiro, o 7º mensageiro, mensagem do qual nós vos anunciamos com certeza absoluta de que é o precursor da segunda vinda de Cristo. Isto deve encher o nosso coração, sobrepujar os nossos problemas de ordem corriqueiras, nos desamarrar destas coisas que nos amarram tanto e às vezes não servem para nada mais nem nada menos para nos tirar a paz. Tirando a paz, nos tira a saúde, nos tira a confiança. Vejamos aqui entre Ló e Abraão. A Bíblia não diz que os filhos de Deus são filhos de Ló. A Bíblia diz que os filhos de Deus são filhos de Abraão. Isto é, estes que vivem pela fé genuína. Ló não foi para Sodoma e Gomorra por um envio de Deus. Ele foi pela sua própria escolha. E a sua escolha determina o seu destino. Lá, mesmo como justo, ele se envolveu na política e chegou a ser até um preso político.
que necessitou depois, mais tarde, da intervenção de fé de Abraão para libertá-lo daqueles 5 reis que iam matá-lo. Vejam como isto é verdade. Isso tem ressonância nas Escrituras. Ló então foi por sua própria escolha. Estava enfadado, cansado de tentar consertar Sodoma e Gomorra. Mas por outro lado, Abraão tinha saído pela vontade perfeita de Deus. Vale a pena agora lembrarmos de que Deus tem 2 vontades: permissiva e perfeita, própria dele. Você pode fazer uma obra para Deus sob vontade permissiva. É o que os filhos de Ló estão fazendo. Amados, parem um pouquinho. Leiam Gênesis capítulo 19, depois da destruição de Sodoma e Gomorra. No versículo 24 em diante, vocês vão encontrar que a mulher de Ló virou uma estátua de sal. Ela tinha um coração sodomita, presa na casa, em outras coisas que ela deixou lá dentro. E Ló ficou apenas com 2 filhas. E essas filhas, então, o que fizeram? Disse: agora pronto, nós não vamos ter semente, quem vai se casar conosco? Estamos aqui, isoladas, a cidade queimou, todo mundo morreu, então vamos fazer o seguinte: vamos dar vinho para o nosso velho pai e vamos nos deitar com ele enquanto ele está embriagado. E assim teremos filhos dele. Resultado, Gênesis 19, versículo 37. E teve a primogênita um filho e chamou seu nome Moabe. Ela teve um filho com o próprio pai. Este é o pai dos Moabitas até o dia de hoje. Ló é pai de Moabita e de Amonitas. Agora, vocês querem ver o que são os Moabitas? Justamente aquelas igrejas que Balaão usou para botar tropeço na frente de Israel, na frente dos filhos de Abraão. Foi justamente a quem Balaão, aquele que amou o prêmio da injustiça, usou. Vejam onde estão sendo gerados os credos e os dogmas denominacionais. São entre pais e filhos, espiritualmente falando. Dentro de suas próprias casas, de escolas de pensamento, eles geram as Moabitas, são filhas de Ló. Foi o único meio pelo qual Balaão conseguiu botar tropeço diante de Israel. E se não fossem essas igrejas fabricadas desta maneira, o evangelho verdadeiro de nosso Senhor Jesus Cristo teria uma força tão operante quanto teve na igreja primitiva. Vocês sabem disto? Tinha que campear essas 3 doutrinas, nicolaíta, baalanita, jezabelita, durante os séculos e se introduzirem na igreja, formando estas Moabitas, filhas de Ló, geradas pelos seus próprios pais. Agora vamos notar o seguinte: o que aconteceu com Abraão? Abraão estava sob a vontade perfeita de Deus. Ele disse: sai da sua parentela, Abraão, sai do meio deles. Era um fazendeiro ali fora de Ur. Então sai do meio de sua denominação, porque eu tenho uma fé diferente para você, Abraão. E você será pai daqueles que serão tirados de Sodoma e Gomorra de uma maneira diferente, como você foi tirado. Filho de Deus nunca foi um sodomita. O eleito da noiva é eleito desde antes da fundação do mundo. Ele pode ter andado pelos mesmos caminhos, nos mesmos pecados, como Paulo disse, mas a sua alma nunca foi daquilo. Nunca pertenceu àquilo. Você é uma filha de Abraão. E Jesus encontrou uma filha de Abraão que estava há 18 anos escrava de Satanás. Se você é uma filha de Abraão, o dia que você encontra com a mensagem para os filhos de Abraão,
Ninguém pode tirá-la de seu coração. A diferença está aí. Nunca um filho de Abraão volta atrás. Nunca. Você não pode ter saudade de Sodoma e de Gomorra, porque você nunca foi dela. Você nasceu foi em Cristo. Você nasceu foi em Deus. Você é uma semente que vem de Deus. Você não foi gerado por credos e dogmas moabitas. Não, não. Saia urgentemente desses lugares onde vocês são cirandados por qualquer vento de doutrina ou por qualquer baixeza que surge em torno de fé, de cristianismo, de religião. Saiam fora de todos os credos, de todas as interpretações humanas e entrem no Espírito de Deus e recebam a unção dos santos, conforme São João disse. Então ele, aquela unção, o Espírito Santo de Deus, te ensinará todas as coisas, como se conduzir como mulher e como homem, ser homem e ser mulher. Há diferença muito grande. Deus distinguiu, a mulher é um subproduto do homem, não é uma criação original. A criação original é o homem. A sentença que Deus deu para a mulher é uma, para o homem é outra. Agora em Cristo não há macho nem fêmea, considerando as almas, todas têm o mesmo valor, cada um em seu devido lugar, cada membro no seu devido lugar, tem valores correspondentes. Saiam dos ventos de doutrina que te põe numa condição de filho de Ló, de Moabita. Veja que doutrina perniciosa de Balaão. Ensinou as filhas de Moabe, as moabitas, a vestirem mini saia e se requebrarem diante dos soldados de Israel, porque pela palavra do Senhor, ele nunca conseguiria derrotar um soldado israelita. Não, pela profecia ele nunca conseguiria, mas foi pela doutrina. A profecia de Balaão foi de Deus para Balaque, mas a sua doutrina foi do diabo. Quando eles falam que Jesus Cristo é Salvador, isso é de Deus. Mas quando você vê as suas doutrinas de 3 pessoas e tantas coisas, e que geram um cristianismo mundanizado, como estamos vendo, isso é do diabo, essas doutrinas. Saiam delas o quanto antes, se quereis vos escapar com vida. Isso não é um recado de homem, isso não é um pensamento de homem, isso é um recado de Deus. Isso é assim, diz o Senhor, é Deus falando. Deus nunca foi um misturador. Se Ele é santo, então Ele é separador, Ele é separado, porque santo quer dizer separado. E Abraão estava ocupado e gemendo com os problemas de Sodoma? Não. Enoque teve os problemas que Noé teve? Não. Enoque é o tipo da noiva que anda com Deus completamente liberta. Tem a construção da pirâmide das 7 naturezas do Cordeiro. Enoque é outra coisa. Noé não é um tipo da noiva. Noé, depois da arca, depois do dilúvio, ainda teve problemas, ainda se embriagou. Passou com ele a semente para os judeus, para os samaritanos e para os gentios. Passou dentro da arca, inclusive, a semente da serpente, que sofreria a mesma maldição que Caim sofreu. Mas Enoque não. Enoque é o tipo. Cada personagem na Bíblia é um tipo. Noé é tipo dos salvos pela grande tribulação. Ló é o tipo dos salvos pela grande tribulação. Lá haviam 2 anjos com Ló. E Ló disse, meus senhores.
Abraão, quando os três chegaram ali, Eloi e os dois anjos que desceriam a Sodoma, disse: meu Senhor. Não falou meus senhores. Como Eloi aí pode ser senhores? Ele disse: meus senhores. Ló disse: meus senhores. Mas Abraão disse: meu Senhor. E um ficou com Abraão. Abraão crendo em um suficiente, revelando os segredos do coração, fazendo promessas do filho, enquanto dois desceram para Sodoma e Gomorra e foram chamados de senhores. Eram anjos, eram mensageiros que portavam a mensagem para cegar os sodomitas e que na verdade tinha salvação para Ló, o justo, mas salvação comum. Depois disso, Ló geraria as denominações moabitas e amonitas. Mas o que foi que gerou Abraão? Vamos? Na verdade, ele gerou uma escrava, da escrava um Ismael, e da semente original um Isaque. Gentios estariam envolvidos nisso aí? Não, a igreja resgatada. Ismael seria forte. Isso está lá entre os árabes e os judeus, é outra coisa. Mas vamos pensar aqui agora. Vamos pensar aqui. Somos filhos de Abraão. Cristo é posteridade de Abraão. E nós somos filhos de Abraão. Leiam Gálatas capítulo 3. Nós não somos filhos de Ló. Não fomos gerados daquela maneira embriagada, com credos e dogmas, pelas suas próprias filhas. Nós somos gerados pela fé de Abraão. Esse é o eleito. Esse é o que está esperando o quê? O que esperava Ló e o que esperava Abraão? Abraão esperava a manifestação do Filho, a materialização da promessa de Deus, dando glória a Deus contra a razão, contra todas as possibilidades. Aí está você, filha de Deus. Aí está você, filho de Abraão, crendo como Abraão creu. Como um barco navegando em alto mar, onde a calma é bonança, às vezes se vê, mas tormenta é procela. Estou sempre a esperar é o oceano atravessar. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz, e às posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. Cristo é o piloto que vai me ajudar quando o mar tormentoso se tornar. Não deixará minha nau afundar. Sua mão pode me sustentar. Diga: Senhor, agradeço porque o Senhor me fez uma filha, um filho de Abraão, e pela fé eu quero esperar a manifestação do Filho nas nuvens para subir com ele no rapto para as bodas do Cordeiro. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pois bem, ouvintes, estamos ouvindo o programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, pensando em você. Este é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali em Taguatinga Norte, na CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte. Está ali aos fundos do Supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar. Ali está a nossa igreja, em Taguatinga Norte, CNF 1, setor F Norte, Taguatinga Norte.
Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Participem, não deixe de participar, é bênção para você. Deus abençoe, não desligue o seu rádio e este programa teremos ainda mais meia hora de programação. E você pode acessar nossa página, se você quer assistir também pela nossa página na internet este programa, acesse aí tabernacolodaFéBrasilia.org.br. Repetindo o endereço de nossa página, que transmite também este programa Fé para Vencer e todos os nossos cultos. tabernacolodaFéBrasilia.org.br. Vamos mais meia hora de programação Fé para Vencer. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter a tua alma? Qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Decides deixar teus pecados e entregar tua vida a Jesus, trilharás-se na última hora um caminho brilhante de luz. Meu amigo, hoje tu tens a escolha, vida ou morte,
aceitar. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Nós chamamos a atenção dos nossos preciosos ouvintes para um fato muito importante logo no início da nossa meditação de mais esta programação que promove fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. É o seguinte, que nem todas as Escrituras, nem todas as promessas de Deus podem ser aceitas pela falsa igreja. Isto porque ela jamais poderia receber tais promessas, tais advertências, tais correções, pois elas são endereçadas à verdadeira igreja. Eu não posso receber uma carta que não é para mim, que não é endereçada a mim, mas que é endereçada a outra pessoa. Isto é tudo para explicarmos, em síntese, o nosso pensamento inicial desta mensagem. Por exemplo, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, ao que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Isto está na segunda epístola de São Pedro, capítulo 1, versículo 1. Está claro, bastante notório, que esta carta é para aqueles que alcançaram fé semelhante à dos apóstolos. Está claro ou não está? Isto é indiscutível. Resistir um fato deste é resistir à verdade. E resistir à verdade é uma autodestruição. É destruir-se a si mesmo. Aqueles que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Em outras palavras, Pedro está dizendo: eu tenho obtido esta fé e estou dirigindo isto àqueles que têm obtido semelhante fé igualmente preciosa. Me faz lembrar que um reverendo disse para o profeta desta era: eu não creio em cura divina, ainda que você ressuscite um morto para me ver. Você pode fazer o que quiser. Eu não creio nisto. O profeta disse para ele: é certo? Você é um incrédulo. Como você pode crer? Isto aqui é para quem crer. É para quem tem alcançado fé igualmente preciosa. É uma fé que tem preço. Não é uma fé barata. Uma fé que se baseia em superstições e gera superstições e imaginações e tonterias e fanatismo e tantas outras coisas. Na verdade, é uma fé que tem preço. E um preço até mesmo de vida, de sangue. Por isso é qualificada como loucura, como fanatismo, como extremismo.
em qualquer época do mundo que Cristo viesse, ele seria aborrecido pelos religiosos, porque a sua vinda e sua vida era completamente contrária aos pensamentos dos homens, à fé dos homens. Em qualquer época, em qualquer era do mundo, que São Pedro se manifestasse, ele seria um louco. Para quem? Para os religiosos, que não alcançaram fé semelhante à dele. Eu sou um louco para aqueles que não têm fé igual à minha. A mesma coisa eu posso dizer, aquele que não tem fé igual à minha é que é o verdadeiro louco. Porque eu tenho convicção que tenho crido conforme os apóstolos, começando pelo batismo, que é usado o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, nome este que é Senhor Jesus Cristo. Começando pela unicidade, começando por crer nos profetas. Então está aí uma fé que é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Notemos, ouvintes amados, irmãos preciosos, que Pedro disse, visto como o seu divino poder nos deu tudo. Notem, todas as coisas nos são dadas por seu divino poder. O que diz respeito à vida de piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas, estas promessas, fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Deixemos que isto penetre bem, para um esclarecimento melhor. Nesse instante, nós não estamos pregando um pensamento nosso, estamos simplesmente abrindo as Escrituras para vós. Esta fé, semelhante à dos apóstolos, é para a igreja escolhida de Cristo. É para quem tem fugido, escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. A mensagem não pode vir para os incrédulos. A mensagem de Deus teria que vir de fato para os crentes. Para os crentes que estão nos sistemas, porque os sistemas religiosos têm, na verdade, verdadeiros filhos de Deus, renascidos, tanto para a noiva, para o arrebatamento, como para serem salvos pela grande tribulação. Tanto membros que são representados na Bíblia pelas virgens nécias e loucas, o que vale dizer a mesma coisa, pelas virgens loucas, também como pelas virgens prudentes. Os sistemas organizacionais têm estas duas classes de crentes, verdadeiros, não me refiro aos falsos, aos cristãos nominais. Eles têm um tipo que é representado pelas virgens nécias, e outro, uma classe que é representada pelas virgens prudentes. É o caso. Ló é o tipo de uma classe desta, virgem nécia, imprudente, enquanto que Abraão representa a classe prudente. Essa classe prudente é aquela que ouve o alarido e sai dos sistemas, porque o noivo está vindo. E elas se enchem do Espírito Santo. E ninguém pode ser cheio do Espírito Santo sem que tenha fé genuína na palavra. E que toda a palavra de Deus tem sentido para si. Ele é crente em todas as Escrituras. E todas as Escrituras são para ele. Todas as promessas. Você vê que muita gente recebe de bom grado
a promessa da cura. E por isso muitas pessoas podem alcançar cura divina. Muitos recebem de bom grado outras promessas, mas quando chega aquelas promessas, aquela fé preciosa, que só pode ser alcançada pelos que escaparam da corrupção do mundo, que saíram do mundanismo, da licenciosidade do pecado, então nem todos querem. Quando chega a correção, homens que vivem pregando o evangelho se levantam contra ela. Por que razão se levantaram contra Cristo? Homens tão dignos, tão honestos, tão sinceros e tão santos, fizeram conselho contra Jesus e contra os apóstolos, matando-os cruelmente? Quem foi que os matou? Foram os pagãos? Não. Foram homens que matavam por causa de Deus. Notemos e guardemos isto. Continuando o pensamento, que esses sistemas religiosos têm estas duas classes, sem falarmos no falso, nos chamados cristãos, aquela classe que prefere mesmo o mundanismo, são pervertidos. Mas ainda tem um Ló ali dentro, que não sai lá de dentro, mas se angustia com o que vê lá dentro. Não sai porque não é predestinada. É uma virgem, na verdade, mas é nécia. Não se enche da fé na palavra de Deus. Não se enche desta fé igualmente preciosa dos apóstolos. Não são batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eles são crentes. Eles são virgens, porém nécias. Por outro lado, o Abraão atende a chamada de Eloí. Se separa, sai do meio da sua parentela. O que significa isto? Sai do meio da sua parentela. Para o quê? Para receber a promessa. E Pedro está dizendo justamente isto, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Promessas tais que, uma vez alcançadas, não são fáceis de ser sustentadas, de ser vividas, como Abraão teve que enfrentar um mau tempo, terrível mesmo, até que a promessa fosse materializada. Até que o Filho viesse, assim também esses filhos de Deus, que têm sido chamados, como Abraão, do meio de suas parentelas, do meio de seus sistemas, deixaram como Rebeca deixou seus pais denominacionais, cheia de dons, seguiu o mensageiro a encontro do seu noivo, transportada pelo poder daquele camelo. Assim a noiva também tem deixado a casa paterna, onde ela nasceu na fé, onde ela conheceu a Cristo como Salvador. Rebeca foi assim, mas tem montado no poder do Espírito Santo, que transporta esta noiva ao encontro do nosso Isaque, que dentro em breve sairá ao encontro de sua noiva ali nas nuvens, em um verdadeiro rapto para levá-la para as bodas do Cordeiro. Notemos que antes de ir para o milênio, que é a lua de mel, ele, o noivo, a leva para o casamento. Ninguém pode ir para a lua de mel sem que primeiro se case. Assim Cristo faz com a sua igreja noiva, com sua igreja eleita, com sua igreja esposa. Ela tem se escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Ela tem alcançado a fé igualmente à dos apóstolos. Ela tem, de fato, aquilo que a Virgem Nécia não tem. A Virgem Nécia é virgem. Ela tem cura divina. Ela tem outras coisas. Ela crê que Jesus Cristo é Salvador. Ela crê que Jesus volta. Mas as virgens nécias não têm uma coisa que as prudentes têm. Não têm o azeite. O mundo daqueles dias da seca no tempo de Elias não tinha o que aquela viúva tinha. O mundo no tempo de Noé não tinha o que Noé possuía.
Não possuía nada, mas possuía todas as coisas. Não temos nada, não possuímos nada, mas possuímos todas as coisas nestes dias. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Abraão andou como um peregrino, sendo possuidor de todas as coisas. Esta noiva eleita sobe no casamento, nas bodas do Cordeiro, e volta como possuidora da terra. Os mansos herdarão a terra. Ela tem se escapado da corrupção. Ela tem se ataviado como a virgem pura, devidamente preparada para o seu marido, que é Cristo. Mas notemos, observemos, guardemos em nossos corações. É para aqueles que têm obtido fé igualmente preciosa à dos apóstolos. A fé dos apóstolos, vale a pena repetir, não foi uma fé sem preço, mas foi uma fé que teve preço de cadeia, de chibatadas, de jejuns, de oração, de prantos, de despedidas, com lágrimas, com angústias. Uma fé que teve preço de sangue. Não é uma fé amparada por todos os meios do mundo. Isso não é fé. Não, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. A fé que está amparada por todos os recursos naturais não é uma fé perfeita. A fé de Jesus Cristo é quando tudo diz não, ela diz sim. É quando tudo diz sim, ela diz não. É quando o mundo está dizendo, de um modo geral, com uma só voz, que você, irmã, pode se vestir de acordo com a moda tirana, mundana, imunda de Satanás. O mundo diz numa só voz que você pode fazer tais coisas, mas a sua fé diz não. O mundo diz que você não pode viver de tal maneira sem acompanhar determinadas coisas que corrompem a nossa alma, mas a sua fé diz que sim. O mundo dizia que Abraão não podia alcançar um filho com aquela idade avançada, mas a sua fé na palavra dizia que sim. O mundo dizia que não podia chover no dia de Noé, mas a sua fé na palavra o levou a fazer a arca. O mundo não podia pensar que Israel podia perfeitamente passar pelo mar a seco, como ele não crê até hoje, o mundo incrédulo. Mas a fé de Moisés na palavra de Deus mostrou justamente ao contrário. O mundo não podia crer que uma virgem conceberia. O mundo não pode crer que há um profeta nesses dias. O mundo não pode crer. Diz que não, mas sua fé na palavra, em Malaquias 4, 5 e 6, diz que sim. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Isto é pela fé na palavra de Deus. Isso é pela fé em sua vocação. Paulo, quando exclamou assim, ele falou de experiência própria. Ele não falou como uma tese que estivesse defendendo diante de um conselho, diante de examinadores. Não. Ele falou de uma experiência própria. Ele não falou de intelecto, ele falou de coração, ele falou de vida. A noiva de Jesus Cristo não está falando de mente apenas, ela está falando com a vida. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso deixar esse mundo e a grandeza que ele tanto oferece. Posso deixar o pecado e a maldade desse mundo tentador. Posso ser mais consagrado, viver aos pés do meu nobre Salvador. Posso ser mais consagrado, viver aos pés do meu nobre Salvador.
terá a riqueza que todo dia Jesus Cristo me promete. Tende fé em Deus. Na sã doutrina do querido Salvador, posso viver bem contente. Senhor, dá-nos esta graça de podermos todas as coisas, porquanto o Senhor tem nos dado a fé igualmente preciosa a dos apóstolos. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Acabamos de ouvir mais um programa Fé para Vencer. Programa produzido com muito amor, com muito carinho, endereçado ao seu coração, com uma palavra firme e poderosa, centralizada na Bíblia ao seu favor. Olha, você pode assistir nossas programações através de nossa página na internet. Anote aí, tabernaculodafebrasilia.org.br, tabernaculodafebrasilia.org.br. Transmite todas as nossas programações, nossos cultos, o dia todo, viu? Nós temos ali programações à noite em nossos cultos. Amanhã, por exemplo, amanhã terça-feira, teremos aquele grande culto ali em Taguatinga Norte, transmitido através de nossa página. O endereço é tabernaculodafebrasilia.org.br. Você pode também estar conosco ali na igreja, amanhã em Taguatinga Norte, na CNF1, Setor F Norte, Taguatinga Norte. Fica ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Você subindo ali pela Sandu Norte, ali está o supermercado Caprichoso. E você vai fazer o contorno aos fundos do supermercado Caprichoso, ali na Sandu Norte, está o edifício Praia Mar. A Igreja Evangélica Tabernáculo da Fé Brasília está ali aos fundos do supermercado Caprichoso, no edifício Praia Mar, no subsolo, viu? Amanhã, terça-feira, grande culto, teremos ali às 19 horas. Não percam, não percam. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir, com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Tenham todos um bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Jesus fez a promessa, conosco estaria até o fim. E os sinais seguiriam a todo que crê, ele falou assim: caiam montes e os homens, mas sua promessa sempre está de pé. Ele nos tem provado de quem não mudou. Poderoso ele é, poderoso ele é, e em nada mudou. Nele está nossa fé. Poderoso ele é, poderoso ele é, e em nada mudou. Nele está nossa fé. Poderoso ele é. Ele deu vista aos cegos e os oprimidos ele libertou. 5 pães e 2 peixes, a mais de 2.000 ele alimentou. Operou na Judéia, em Cafarnaum e em Nazaré. Continua operando aqui no Brasil.
poderoso Ele é, poderoso Ele é, e em nada mudou. Nele está nossa fé, poderoso Ele é, poderoso Ele é, e em nada mudou. Nele está nossa fé, poderoso Ele é. Minha alma espera somente em Jesus, pois deu sua vida por mim numa cruz. A vida que eu vivo foi Cristo quem deu. Prossigo a jornada, eu vou para o céu, eu vivo cantando, pois ando na luz. Minha alma é feliz, eu sou de Jesus. Minha alma anela em breve entrar no reino de amor, na glória sem par. A vida que eu vivo foi Cristo quem deu. Prossigo a jornada, eu vou para o céu, eu vivo cantando, pois ando na luz. Minha alma é feliz, eu sou de Jesus.